Como? Não, a velocidade ainda não sei, eu só falei distância, né, deslocamento, posição, referencial. Eu não expliquei o que é velocidade média, velocidade escalar média, velocidade instantânea. Né? Essas coisas eu acredito que a gente ainda não tenha discutido. Certo? Já falei, será a aula de velocidade média? Formulazinha, tudo. Galera, olha só. Tá? De qualquer maneira, pessoal, uma coisa que é importante vocês perceberem é o seguinte, ó. Eu pego a matéria, dou a matéria do meu jeito e depois eu vejo com a aula se eu passei. Muito comumente eu passo daquela aula, às vezes falta falar um ponto, eu vou lá e pontuo aquilo, tá? E vocês podem ir acompanhando pela apostila e ir cobrando isso mesmo. Professor, pô, isso aqui já não foi? Professor, não ficou faltando aquilo? Tá? Fiquem à vontade. Tá? E uma coisa que é interessante justamente nesse início é que tem uma coisa aí que eu simplesmente discordo da apostila. E hoje de manhã eu acabei analisando, né, consultando a minha Bíblia, o meu Harley, que eu usei na faculdade, e vi realmente que existem autores com diferentes ideias. Né? Eu achava que estava ficando louco, mas não, realmente existem diferentes maneiras de representar as coisas. Primeiro, para a gente poder entender a aula de hoje, a gente tem que fazer uma revisãozinha aqui. Ó. O que é deslocamento? Gente, deslocamento é um vetor. É um vetor, e como é que se desenha esse vetor? Se desenha o vetor partindo de onde o corpo partiu e chegando aonde o corpo chegou. Deslocamento é um vetor, ou seja, é sempre medido em linha reta. Então, um exemplo bem simplório, né? O cara sai dali, anda 3 metros, depois anda 4 metros. O deslocamento é o vetor que sai da origem e vai diretamente até o ponto de chegada. Tudo bem para vocês? Quando a gente fala em deslocamento escalar, é a posição final menos a posição inicial, certo? Aí não faria muito sentido a gente usar 2 dimensões, né? Como é que eu vou fazer essa posição, né, menos essa posição, certo? Em 2 dimensões. Faria mais sentido a gente imaginar, de repente, né, um trecho curvilíneo. O cara sai de uma posição e vai até outra, sai da posição 10, vai até a posição 25. Qual foi o deslocamento escalar dele? 15, que é só fazer 25 menos 10. Posição final menos posição inicial. E no caso de distância percorrida, é o quanto de fato o cara percorreu. Que nesse caso também deu 15, concordam comigo? Distância percorrida e deslocamento escalar passam a diferir quando o cara avançou e depois voltou. Certo? Vamos pensar que ele foi até a posição 25, voltou até a posição 15. Qual foi agora o deslocamento escalar? 5. 15 menos 10. Não era isso que a gente tinha discutido? E qual foi a distância percorrida? Ele andou 15 até o 25 e depois voltou mais 10, né? 25. Concordam comigo? Então é nesse momento que distância percorrida e deslocamento escalar diferem. Certo? Nos livros eles usam deslocamento ΔS com a setinha geralmente, ou até ΔX como eu citei. A UFSC usa ΔD. Como o nosso foco é nela e não vai mudar grandes coisas, e D lembra distância, né, ajuda a pensar sobre o assunto, eu vou continuar usando ΔD. Distância percorrida é uma grandeza que é muito mais cobrada do que deslocamento escalar. Quando a gente então quer calcular uma distância percorrida, eu simplesmente vou chamar de ΔD, considerando que ΔD com a setinha é o vetor deslocamento. ΔD sem a setinha é o quanto o cara andou de fato. Eu me entendi naquele exemplo. Vamos de novo. Quando dá 5 é a distância percorrida? A, não. B e C. Vamos pensar assim, ó, o nome. Distância percorrida. Distância percorrida é o quanto o cara andou verdadeiramente. Tá. Daí eu somo tudo. Soma tudo que o cara andou. Daí quando é que dá 5 qual é o nome? Deslocamento escalar. Que, né, eu só não poderia chamar de deslocamento, porque o deslocamento seria menos que 5, porque seria em linha reta. Concordas comigo? Então a diferença de deslocamento e deslocamento escalar é que deslocamento é vetor. Deslocamento escalar é final menos inicial. Certo? E distância percorrida, o quanto o cara andou de verdade. Beleza? Certo? Bom,
Isso é uma revisãozinha, a gente já tinha teoricamente falado sobre esses, né, essas diferençazinhas aí. Manda. Tu não pode usar aquele outro exemplo que tu usou para deslocamentos também, para deslocamento escalar. Tu tinha botado ali. Aqui? Dessa maneira? Isso. Porque para tu localizar corpos nessa situação, tu teria que usar eixo X e eixo Y, né? Concordas comigo? Isso foge completamente do escopo do ensino médio já, né? Aí analisar a velocidade em duas dimensões. Lá naquele livro tem em duas e em três dimensões, né? Tu usa os vetores unitários I, J e K, as respostas sempre saem, né, em três dimensões, certo? Então assim, se o cara saiu da posição A, foi até a B, depois até a C, se eu quiser calcular o deslocamento escalar, seria essa posição menos essa, certo? Só que aí isso não vai ter sentido se eu for fazer isso no encurtamento. Por exemplo, essa posição é a posição 5, 4. Essa posição é a posição 2, 3. Essa posição 5, 4, essa é a posição 2, 3. Não faz sentido eu fazer esse menos esse menos esse. Não vai ter o resultado que eu esperava, certo? Por isso que deslocamento escalar só se aplica se for um movimento em uma linha. Beleza? Certo? Interessante a tua pergunta, bacana. Gosto do pessoal querer entender profundamente do que eu falo aqui, bacana. De qualquer maneira, para não ficar tão filosófico, para ficar bem prático, eu quero te mostrar o seguinte, amigo. E é bem perigoso, eu fiquei bem incomodado com isso no meu terceirão. Quando eu falo velocidade média, é um vetor. E já que é um vetor, eu vou usar o que para calcular essa velocidade média? Já que tu sabe que é dividido pela distância, né? Tu já tem alguma familiaridade com a velocidade. É um deslocamento, porque deslocamento é que é vetor deles todos, né? Então, como velocidade é uma grandeza vetorial, e tu lembra disso, né? Velocidade tem módulo, direção e sentido. Lembra? Vou arremessar o giz com 10 metros por segundo. Para onde? Não é isso? Então, delta D com a setinha em cima. Acontece que a maioria dos problemas que envolvem velocidade não te perguntam para onde o corpo está indo, qual é a direção. Até existem muitos problemas que perguntam isso, mas a maioria deles não. A maioria deles quer saber o valor da velocidade, certo? Então, quando um problema pergunta velocidade escalar média, a tua apostila está dizendo que para calcular a velocidade escalar média, o cara tem que pegar o deslocamento escalar, que é a posição final menos inicial, que eu vou chamar de delta S, como a apostila faz, S menos S0, dividido pelo tempo. Acontece que quando a UFSC te pergunta, calcule a velocidade escalar média, a UFSC está querendo que tu pegue a distância percorrida e divida pelo tempo. Que faz muito mais sentido. E é o que o Hartley fala. O livro do Hartley, a Bíblia da Física, que é usada na UFSC, inclusive, para ensinar física, né, para os futuros engenheiros físicos e matemáticos. Então, ó, quando fala velocidade escalar média, na minha cabeça não faz sentido usar deslocamento escalar, só faz sentido usar distância percorrida. Olha por quê. O cara pegou o carro dele, andou 100 km para frente, voltou e andou mais 100 km para trás em 2 horas. O cara te pergunta, qual é a velocidade escalar média? Vai dar quanto? De acordo com a tua apostila? Vai dar 0. E faz sentido dizer que esse carro que foi e voltou estava com velocidade 0? Tem sentido prático isso no teu dia a dia? Não faz sentido dizer que o carro andou 200 km em 2 horas. 200 dividido por 2, 100 km por hora, velocidade média escalar média. Certo? Então a UFSC considera que a velocidade escalar média tu deve usar a distância percorrida. Porém, a tua apostila vem com uma outra ideia. Se eu fosse fazer um vestibular em São Paulo e caísse essa pergunta, eu faria com deslocamento escalar e não com a distância percorrida. Porém, eu acho que não é inteligente tu filtrar do aluno se ele sabe ou não física por essa babaquice, né? O cara saber, entender se o autor quer de um jeito ou do outro. O certo é o cara deixar claro o que ele quer, né? Use a distância percorrida, considere a distância percorrida, certo? Deixar claro, um problema de nomenclatura. Então, ó,
Vestibular da UFSC, que falou em velocidade escalar média, é aquela do dia a dia, é o quanto o cara andou dividido pelo tempo, é aquela que faz sentido. Até porque, senão o cara pergunta a velocidade média, pô. Se o cara foi e voltou para o mesmo ponto, a velocidade média não dá zero, já que o vetor de deslocamento é a posição final menos a posição inicial, então já existe essa velocidade verdadeira que aponta para onde o cara está indo, teoricamente, a cada momento, né? Não precisamos de uma outra velocidade que acaba dando resultados que às vezes não tem sentido prático, tá? Então, ó, velocidade escalar média, aqui em cima, distância percorrida é o que a gente vai usar. Professor, mas naquela dá hora, né, de fazer a escalar, tipo 100 menos 0 só foi em 1 hora, né? Foi em 1 hora, 100, e voltou, daí seria 100 menos 100, né? Daí dá 0, daí 0 menos 100, se fosse da distância que começou, só daí dividir. Não, isso, é que assim, olha só, como a gente foi, essa eu entendi o que quer dizer, tá? Ele foi e ele voltou. Se tu calcular a ida primeiro, vai dar igual, fazendo assim o assado. Se tu depois só calcula a volta, vai dar igual, certo? Mas aí é que tá, o cara foi e voltou e eu quero a velocidade média do fenômeno todo. Aí é que essas coisas se diferenciam. É aí que nós queremos pegar mesmo. Esse é o tendão de Aquiles nesse momento aqui. Professor, Manda. Delta S pode dar negativo. Delta S pode, é só ele parar numa posição menor do que da onde ele saiu. Certo? Aí ele vai fazer final menos inicial, número menor menos número maior, vai dar negativo. Certo? Velocidade negativa. Sim, a velocidade pode dar negativo, sem problema nenhum. Desce também pede do jeito novo. Sim, sim. A UDESC ela geralmente fecha com a UFSC, né, nesses detalhes. Só que ela usa S. Ela usa S. A UFSC usa D. A UDESC tem usado S de Space. Certo? Galerinha, olha só. Uma outra coisa interessante é saber pelo menos o que significa velocidade instantânea. Velocidade instantânea. O nome está dizendo, né, cara, a velocidade naquele momento, naquele instante. A velocidade do velocímetro do carro. Aquela velocidade que a gente olha no velocímetro do carro, ela simplesmente é a velocidade daquele momento. Só que se tu parou o carro em casa e vai no computador de bordo ver qual foi a velocidade média, vai dar lá 58 km por hora. Não quer dizer que tu estava o tempo inteiro a 58 km por hora. Quando eu calculo a velocidade média, eu calculo a velocidade que o cara deveria ter do início ao fim para completar aquele trajeto no mesmo tempo em que ele foi completado. Só que na prática a velocidade é medida instantaneamente pelo velocímetro. Como é que se faz esse cálculo? Bom, quero saber a velocidade não em 2 horas, eu quero saber a velocidade nesse instante, nesse segundo. Eu poderia medir a distância minúscula que o carro andou, né, e dividir por esse tempo minúsculo. Tirar, por exemplo, usar uma super câmera, né, e filmar só 1 milésimo de segundo do movimento. Aí eu pego aquela distância mínima, divido por aquele tempo mínimo e tenho a velocidade instantânea do carro. Para que a velocidade instantânea seja perfeita mesmo, eu deveria fazer assim, ó, o limite com delta t tendendo a 0 de delta d, aliás, né, delta d com a setinha sobre delta t. O que significa limite delta t tendendo a 0? Que esse número vai ser o mais próximo possível de 0, ou seja, eu vou estar calculando a diferença de tempo instantaneamente. Eu lembro que quando o professor falou isso, eu fiquei dias pensando naquilo. Como assim? O que ele quis dizer? Como assim? Num tempo infinitamente pequeno. Hoje para mim é uma coisa tão óbvia, né, que às vezes fica difícil de explicar. Mas é aquela história, se o carro está andando, eu tanto posso analisar ele das 2 horas até as 5 horas, 3 horas analisando, pegar a distância dividida pelo tempo, ou eu posso pegar ele 1 hora, 10 minutos, 20 segundos, 151 milésimos. E depois ver onde ele está em 1 hora, 10 minutos, 20 segundos e 152 milésimos. Eu uso esse 1 milésimo de segundo, meço o quanto o carro andou. Divido por esse 1 milésimo de segundo, eu vou ter a velocidade naquele instante, certo? Só que 1 milésimo de segundo para algumas aplicações é um tempo enorme. 1 milésimo de segundo, né, para aplicações de engenharia às vezes é um tempo
pode causar estragos terríveis. E é por isso então que a gente às vezes precisa fazer o cálculo, né, instantaneamente praticamente, ou seja, fazendo ΔT um número muito, muito pequeno, tendendo a zero. Show de bola. Galerinha, esse conceito não vai ter que fazer conta nenhuma, isso que é importante tu entender. Eu talvez tenha ficado desesperado porque eu achava que eu ia ter que fazer conta com aquilo, e não tem, só tem que saber o que significa velocidade instantânea. Não vai se fazer limite de nada, fica tranquilo. Embora antigamente no ensino médio a gente fizesse isso. Eu vou confessar a vocês, cara, que se eu já falei de velocidade, né, e claro, tu lembra como é que surgiu a ideia de velocidade, né? Já te falei isso algumas vezes, certo? O filho da mãe do Galileu, usando o coração como relógio, olhando os animais passear, o cara foi lá e inventou a velocidade. Eu acho que parar aqui é tão pouco. Eu acho que é importante agora a gente avançar, aproveitar o embalo e dar uma avançadinha de nada. Porque olha só, se eu pegar a equação da velocidade, velocidade é igual, o que é ΔD mesmo? É a distância percorrida nesse caso. Mas se nós fôssemos pensar como deslocamento escalar, como é que seria o cálculo? Final menos inicial. E o ΔT? Final menos inicial. Só que quando a gente vai medir o tempo de um fenômeno, a gente pode ou não pode zerar o cronômetro? Né? Pensa bem, né, cara? Um cara vai fazer uma corrida de 100 metros rasos. Aí o juiz vai lá, decora a hora em que ele partiu, depois vê a hora em que ele chegou e subtrai um tempo do outro. Né? Seria uma doença, né, cara? O cara simplesmente, na hora que dispara o tiro, já abre o cronômetro, não é isso? Assim, na hora de chegar, é só olhar para o cronômetro, já vai estar o tempo registrado corretamente. É por isso que quando a gente vai fazer uma análise de um fenômeno aqui na física, a gente sempre zera o cronômetro. A gente sempre começa a medir o tempo a partir do zero. Então, quanto é que é o ΔT0? É zero. Por isso que ele vai com as cucuias. Está dividindo, passa multiplicando, não é isso? Menos D0 passa para o outro lado, mais D0. D0 mais V vezes T igual a D. Finalmente, então, nós temos a equação horária da posição. Só que essa equação, não se esqueçam, só serve para corpos que têm velocidade constante. Só para corpos que têm velocidade constante. Como? Cara, isso aí serve para uma porrada de coisa. Primeiro, só vamos lembrar o que é D? Distância final. D0. Distância inicial. Velocidade. Tempo. Show de bola. É isso aí. Essa equação, o Galileu é que montou ela. Ele, filho da mãe, além de ter inventado a ideia de velocidade, depois ele foi melhorando ela e chegou nessa equação. Se eu sei a posição inicial de um corpo, se eu sei e quanto tempo ele ficou naquela velocidade, eu adivinho onde é que ele chegou. E a equação já fica pronta para descobrir onde é que o cara chegou. Certo? Então essa fórmula prevê aonde os corpos chegarão com o passar do tempo. Não entendi a diferença dessa. Nenhuma. Uma veio da outra. Acontece que se eu te perguntar, calcule a velocidade, é gostoso usar essa. Se eu te perguntar, calcule onde o corpo está, é gostoso usar essa. E na maioria dos casos, às vezes, as questões perguntam assim, ó, aonde os caras se encontraram, quanto tempo demoraram para se encontrar, certo? Ou até, monte a equação horária da posição para o corpo X. E aí, então, a gente vai se basear nessa equaçãozinha. Ela tem um defeito só, ela não serve para corpos que mudam de velocidade. Ela só adivinha a posição de corpo que anda bonitinho, certo? E Galileu tem uma passagem de Galileu muito interessante. Lembra das cabretinhas? Pois é, não, os alunos de Galileu, quando perceberam que ele usava essa ideia, né, de olhos fechados para adivinhar onde, né, o grupo de cabretinhas estaria, assustou a cabretinha, as cabretinhas dispararam e ele errou, né, a previsão dele. Foi basicamente esse tipo de situação que obrigou ele a criar a ideia de aceleração. Aceleração, obrigado amigo.